Vereadora Daiane, quero seguir no seu tema e dizer que é essencial que venha aqui Galafarsi. Queríamos que ele viesse por livre e espontânea vontade, mas nós vamos votar que ele venha porque é um absurdo nós estarmos na segunda maior cidade do estado, termos aprovado o orçamento para Caxias, tem o plano plurianual, tem a lei orçamentária anual, a gente votou as diretrizes orçamentárias e o dinheiro parece que sumiu, porque agora não tem dinheiro para cano, não tem dinheiro para madeira, não tem dinheiro para nada. É um absurdo, queremos explicação, porque quem perde é a nossa cidade, não a gente enquanto vereador. Parabéns pela fala vereadora Daiane. Obrigado, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereador Dr. Cláudio. Vereadora Andressa, queria falar, já que você tocou no assunto, que tem vários vereadores aqui que são evangélicos, igreja e tudo mais, só queria deixar uma observação assim, que usam igrejas. Por exemplo, em países do regime comunista, eles perseguem, destroem as igrejas, entendeu? Cristãs. E aqui tem os comunistas que se dizem cristão, inclusive, entendeu? E vão nas igrejas, em toda a esquerda. Então, assim, fica difícil usar esse termo que usa as igrejas, tá? Seria isso. Obrigado, vereador Cláudio. Não tem problema, vereador Pedro, para deixar claro aqui, eu tenho pouco tempo, mas, bom, nós somos contra, nós somos a favor da liberdade religiosa. A primeira emenda constitucional que garantiu a liberdade religiosa partiu de um senador comunista da Bahia, então, bom, fica a nossa liberdade religiosa e nós queremos construir um país diferente no Brasil, não em outros países. Se há perseguição religiosa, o senhor sabe que há perseguição religiosa em diversos locais, infelizmente, por exemplo, o Irã, capitalista, persegue os cristãos também. Vamos lá. Presidente Lucas, queria falar de um fato que eu fiquei sabendo nos corredores dessa Casa Legislativa e lembrar que nós não estamos mais na ditadura militar, em nenhum regime autocrático. Ontem nós recebemos 2 policiais militares para entregar um ofício à presidência dessa casa em razão da fala do vereador Jack. Presidente, nós temos imunidade de fala. Se eu quiser falar o que eu quiser, eu falo. Se o vereador Daniel quiser falar o que ele quiser, fala. O vereador Jack quiser falar o que quiser, fala. Isso aqui eu falo para todo mundo. Eu discordo do vereador Iago em 90% das falas, mas eu acho que ele tem direito de falar. E o vereador Jack tem direito de falar. Não é com 2 brigadianos e 2 botas bem engraxadas que nós vamos se assustar. Que fique claro isso para o comandante. Por sinal, presidente, queria seguir agradecendo o secretário Paulo, que me recebeu tão bem na última sexta-feira, para tratar de um problema no nosso campo municipal. É um lugar que minha família utiliza, que muita gente utiliza para correr, que o Clube dos Corredores também utiliza, a vereadora Marisol. E, infelizmente, no último período, ele está muito inseguro em razão da região ter muita gente usando droga ao redor do campo municipal. Pedi para ele que houvesse a colocação de uma guarda municipal, pelo menos que rodasse o local, porque, infelizmente, as pessoas não são obrigadas a conviver com aquilo que tem convivido no bairro Cinquentenário. Sei que a senhora mora nas proximidades. Ainda agradecer ao secretário Lucas Suzin, que esteve ontem junto do meu assessor Wagner Bachotti, assessor da bancada do PCdoB, no campo do Rosário 2, um campo que também foi visitado pelo vereador Lucas, salvo o melhor juízo, e a gente precisa tirar com urgência aquelas tralhas que foram colocadas lá, vereador Daniel, que, infelizmente, prejudica a comunidade que utiliza aquele campo para fazer torneios de futebol, e no final do ano, a senhora sabe, toda a área pública é utilizada para festas infantis, jogos de futebol. Já pedi para o secretário Lucas, ele ficou de me dar um retorno até sexta-feira. Embora haja uma autorização da presidente do bairro, que foi a arguição, a parcela significativa da diretoria é contrária, então vamos tentar, vereador Daniel, em comunhão de esforços, tirar e agradecer ao secretário Lucas. Mas, presidente, vim aqui tratar de outro tema, vim aqui tratar da PL das facções. O presidente da Câmara Federal entregou a relatoria ao ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e hoje é deputado federal pelo Estado de São Paulo, por isso pode ser o relator. E vamos lá, presidente. Qual era o objetivo do PL das facções? Nós precisamos aqui, em comunhão de esforços, admitir que precisamos aumentar as penas para aqueles que cometem crimes faccionados, vereadora Daiane, que infelizmente é uma realidade que nós precisamos enfrentar. E mais do que isso, a Polícia Federal tem que ter liberdade para agir, para combater isso, porque não é mais um crime regionalizado, ele é um crime nacional, ele é um crime que está entranhado em todos os estados da federação, presidente. Mas a primeira emenda feita pelo deputado Guilherme Derrite determinava a autorização do governador para que houvesse intervenção da Polícia Federal no seu estado. Então, eu queria perguntar ao Derrite o seguinte: será que o governador Tarcísio vai autorizar investigar o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e vai autorizar o Ciro Nogueira a serem investigados dos jatinhos que utilizam para transportar dinheiro e droga do PCC?
Será que vai autorizar a investigação do Rodrigo Manga, vereadora Andressa? Será que o governador Cláudio Castro vai autorizar a investigação do TH Joias? E, para concluir, presidente, será que o governador Cláudio Castro vai também autorizar a investigação do Roberto Jefferson, do Flávio, do Carlos Bolsonaro? Será que o governador Ibanez vai autorizar a investigação do Anderson Torres? E, para finalizar mesmo, será que o governador Eduardo Leite vai autorizar investigar o secretário dele que roubou dinheiro das enchentes? Então fica esse questionamento, presidente. Obrigado. Encerrado o espaço pequeno expediente, agradecendo a proteção